Então, nós vamos agora passar para o mais importante, nós vamos prosseguir com a exposição do Evangelho de Lucas. Eu não sei se você estava aqui na última preleção, mas nós falamos domingo passado à noite, que Jesus contou 2 parábolas para ensinar os seus discípulos sobre o crescimento efetivo, mas progressivo do reino de Deus. Que o reino de Deus, ele iria se cumprir de forma total e completa. Que o seu crescimento entre todas as nações era um fato, mas isso ia acontecer paulatinamente, progressivamente, começando de uma forma humilde, pequena, com 12 homens, sem formação, a maior parte deles, sem formação técnica, educacional, mas que pela graça de Deus, esse reino iria avançar, esse reino iria crescer. O texto que nós vamos ler hoje não aconteceu no mesmo momento, Jesus não vai falar o que ele disse, que nós leremos agora, imediatamente em seguida dessas 2 parábolas que nós trabalhamos semana passada. Mas o autor do Evangelho, que é o Lucas, ele conectou a história de hoje com essas 2 parábolas, porque elas estão no mesmo assunto, elas estão conectadas. Certamente, ao ouvir que o reino de Deus ia começar pequenininho, que o reino de Deus ia começar como um grãozinho de mostarda, algumas pessoas ficaram em crise com a palavra de Jesus, porque os judeus daquela época, e Jesus estava ministrando entre os judeus, eles tinham uma ideia de que todo judeu e todo israelita seria salvo automaticamente. A ideia de que por serem descendentes de Abraão, Deus iria salvar a todos eles, e que o lugar deles estava garantido no céu. Havia até entre os rabinos, que eram os pastores entre os judeus, essa ideia divergente de que quem seria salvo, quem poderia perder sua salvação, mas em geral, eles concordavam que todo Israel seria salvo, com um ou outro que por um pecado ou outro poderia perder essa salvação. Então, diante daquela palavra de Jesus, que o reino de Deus ia começar pequeno e humilde, não fazia muito sentido com a cosmovisão que eles tinham, que todo Israel ia ser salvo. Então, como que o reino de Deus ia começar pequenininho? Então surge uma pergunta muito pertinente, que nós leremos aqui hoje. O indivíduo faz uma pergunta para Jesus, querendo saber se seriam poucas as pessoas que seriam salvas. Com aquela visão de que todo Israel seria salvo, Jesus vem contar uma parábola que o reino de Deus ia começar pequenininho, o homem levanta a mão e fala: Senhor, então é pouca gente que vai ser salvo? Não estou entendendo, não está fazendo sentido. E essa é uma pergunta interessante para nós, que amamos nossos familiares, que nos importamos com as pessoas que estão ao nosso redor, oramos por elas, falamos Jesus para elas, ou deveríamos, e ficamos com essa questão: Senhor, Tu não vai salvar toda a minha família? Senhor, quantas pessoas vão ser salvas? Quando a gente chegar no céu, vamos ter muita gente ou é só um pouquinho de gente que vai ser salva? Então a pergunta daquele homem é uma pergunta muito interessante e que agrega para nós também hoje significado. E eu queria ler com você então Lucas, capítulo 13. Verso 22. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul,
e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Porém, de fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Esse primeiro versículo, 22, é o contexto do capítulo 9 em diante. Até o capítulo 9, Jesus está exercendo tudo que exerceu lá na Galileia e circunvizinhança. Agora ele toma uma viagem para Jerusalém, uma viagem sem volta. Ele está caminhando para a cruz, depois de 3 anos e meio de ministério. Então tudo que a gente vê do capítulo 9 em diante, como já falei aqui, é Jesus caminhando para Jerusalém, indo de aldeia a aldeia, de cidadezinha em cidadezinha, e pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus. E alguém então faz essa pergunta, querendo saber se seriam poucas as pessoas que seriam salvas, certamente por causa da mensagem de Jesus, que não era nada fácil, certamente porque ele estava com essa história de que o reino de Deus ia começar pequenininho. E eles então, querendo compreender melhor, fazem essa pergunta muito sincera e muito pertinente para Jesus. E aí do verso 24 até o verso 27, Jesus vai contar uma parábola que vai ser muito desafiadora para eles, que vai ensinar que nem todos os judeus serão salvos. Então ele vai dizer o seguinte: esforce-se por entrar pela porta estreita. O que Jesus está dizendo não é o fato do indivíduo ser descendente de Abraão que vai levá-lo para o céu. Se ele não andar na porta estreita, não há salvação para ele. O que Jesus está ensinando é que não adianta alguém confessar uma fé com seus lábios, ou dizer a respeito de si mesmo: eu sou descendente de Abraão, meu lugar está garantido no céu, se essa pessoa não vive de acordo com o Deus de Abraão, não vive de acordo com as leis do Deus de Isaac e de Jacó. Não adianta você ter uma nacionalidade ou uma descendência étnica, isso não é suficiente, você precisa andar no caminho estreito, ou seja, a evidência que alguém pode ter se é salvo ou não, não é sua ascendência, mas a vida que ele leva. Ou seja, Jesus não está ensinando que você é salvo após viver uma vida na vida estreita, e isso fosse um prêmio. Isso é uma visão equivocada da salvação, de que eu vivo uma vida de abstinência, eu vivo uma vida lutando contra os pecados, como quem caminha num caminho bem estreitinho, não desfrutando da largueza dos prazeres pecaminosos, e aí ao final receberei minha salvação. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que a única evidência que alguém pode ter de ser salvo ou não, não está ligada à sua ascendência, mas está ligado à vida que você leva. Então Jesus está deixando muito claro que a salvação não é para todos os judeus, mas para aqueles que caminham na porta estreita. E Jesus, em outro momento, vai deixar claro qual é esse caminho estreito. Ele vai dizer: eu sou o caminho. Ou seja, o caminho estreito, a porta estreita. Em outro momento ele disse: eu sou a porta. É você viver com Cristo e caminhar como Cristo deseja. Porta estreita não tem a ver com questões da religiosidade batista do século 21, com adequações religiosas, tem a ver com a vida que Cristo propõe para nós. E em outro momento Jesus faz a comparação com a vida larga. Então você pode caminhar com Jesus, e é como um caminho estreito e reto, onde você vai ter que abrir mão das inclinações da sua pecaminosidade, ou você pode viver no caminho largo, indo para um lado, indo para o outro, e fazer o que você deseja. Agora, quando você anda nesse caminho, você pode então ter evidências de olhar para dentro de você, para a sua própria vida, e perceber que você, estando nesse caminho estreito, estando com Jesus, há salvação para você. Então o que Jesus está fazendo? Jesus não está respondendo de forma direta a pergunta. A pergunta é pouca gente que vai ser salvo então, Jesus? Jesus não vai responder de forma direta, mas Jesus vai trazer princípios para as pessoas compreenderem verdades sobre a salvação. O primeiro princípio é esse: não se fie na sua ascendência, se fie ou olhe e veja as evidências na vida que você leva. Você está caminhando com Jesus no caminho estreito? Forte probabilidade de você ser salvo, porque se não for pela graça salvadora de Jesus, ninguém pode andar pelo caminho estreito. Você tem andado para onde você quer, vivendo do seu jeito, você está no caminho largo, você não está com Jesus, você está em perigo. É isso que Jesus está dizendo. E eu vou aplicar isso para nós hoje, porque ninguém aqui está se vangloriando e dizendo: eu sou salvo porque eu sou judeu. Mas quantos aqui talvez, quando pensam na sua salvação, pensam assim: não, eu estou indo na igreja todo domingo, estou até abrindo mão do clube nesse calor para estar nesse forno chamado Igreja Batista Sul.
e eu mereço a minha salvação. É interessante, quando a gente provoca, a gente brinca. Imagine se Jesus te perguntar lá na porta do céu, por que eu devo você deixar entrar aqui? E muitas vezes a gente vai ter essas respostas muito simplistas e equivocadas. Ah não, Senhor, eu ia lá na tua igreja. Ah Senhor, minha família toda era evangélica. Vocês que são novos, que nasceram num lar evangélico, é um privilégio ter sido discipulado e aprender as verdades de Deus, até mesmo antes de tomar uma decisão com Jesus. Só que chega um momento que você tem que tomar a decisão. O Deus é de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque em algum momento da vida, o Isaac e o Jacó tomaram uma decisão de servir o Deus do seu pai Abraão e do seu avô. Então você não pode se fiar, não falar, não, a nossa família era evangélica, a gente era membro da igreja. Ah, o meu marido era uma bênção, como se isso fosse levar você para o céu. Minha mulher era da oração. Você não pode confiar em nenhuma outra evidência para olhar e verificar a sua salvação que não seja uma vida efetiva com Jesus. Então aqui eu pergunto a você, você tem caminhado num caminho estreito? Você tem caminhado o caminho que Jesus trilhou, e ele é estreito por isso, porque não há onde você ir, para a esquerda ou para a direita, você vai onde Jesus foi. Ou você tem caminhado os caminhos largos, você faz o que você quer, do jeito que você quer, e domingo até vem na igreja. Então o chamado de Deus para a sua vida é que você trilhe o caminho que Jesus trilhou. Nem para um lado, nem para o outro, mas o caminho de Jesus. Ele é o caminho, e é nesses passos que nós precisamos caminhar. Não se apegue à sua religião, não se apegue à fé dos teus pais, não é por mérito, é pela graça de Deus. Enfim, Jesus vai contar essa parábola para mostrar que nem todo mundo que se diz evangélico vai ser salvo, nem todo mundo que é batista vai para o céu, nem todo judeu vai para o céu, mas aqueles que andam no caminho estreito. Pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Aqui, meus irmãos, não é que alguém vai querer vir a Jesus, Jesus vai rejeitar essa pessoa, não é isso. Ele já está aqui agora no espírito da parábola. E aí ele vai contar essa parábola. O que significa o que ele está dizendo? Se esforçar para entrar e não conseguir. É o verso 25. Ele vai dar a parábola de um homem rico, um senhor, talvez um grande fazendeiro, e que alimentava ali muitos empregados, muitas pessoas que trabalhavam para ele. E em determinado momento, talvez na hora de dormir, ele ia fechar essa porta. E as pessoas iam bater e entrar. E ele fala, não, acabou. E aí ele começa a fazer um paralelo com o dia do julgamento final, dizendo que quando Deus for julgar todas as pessoas, é como aquele indivíduo que fechou a porta. Usando uma metáfora muito dos nossos dias, é quando o portão do Enem se fecha. E a gente tem meme todo ano. Gente desesperada, chorando e rangendo os dentes de ódio. Pô, a pessoa viu eu correndo, a gente vê as entrevistas e fechou, podia ter passado um segundo, range os dentes de ódio, se pudesse matava. Essa é a ideia de chorar e ranger os dentes. E Jesus está fazendo uma alusão ao juízo final, contando essa parábola, que em algum momento Deus irá dar um ponto final nessa história. E aí aqueles que tentarem entrar depois do ponto final de Deus não vão conseguir. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Isso, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, verso 24, mas não conseguirão. Pode colocar lá o verso 24, Isabela, por favor. Muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Não é que alguém quer Jesus e Jesus fala, eu não quero você. Não é isso. É justamente nesse momento. Acabou o momento. A Bíblia fala assim, o homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo final, você aguarda o juízo final, não adianta depois que você morrer querer vir para Jesus. Então, Jesus está mostrando aqui que o que nós fazemos no presente, a decisão que a gente toma hoje, vai ter repercussão e vai determinar onde nós passaremos a nossa eternidade. Verso 27, mas ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal.
Então ele está fazendo aqui um paralelo em pessoas que vivem no caminho estreito, porque entraram pela porta estreita, e pessoas que vivem praticando o mal. E não pense que praticar o mal é adultério, é roubo, é tráfico. Praticar o mal é praticar aquilo que desagrada a Deus. É tudo que desagrada a Deus. O mal moral, biblicamente, é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então não adianta você ser parte de uma igreja evangélica, ser uma pessoa religiosa e ser politicamente correto se você vive uma vida praticando o mal. E talvez não é aquele mal que vai assustar as pessoas do lado, mas você sabe que você não está andando de acordo com a vontade de Deus. Você sabe que você está distante do Senhor. Então a primeira resposta que Jesus vai dar é: muitas pessoas vão ser salvas, poucas pessoas vão ser salvas. Jesus está dizendo o seguinte: o mais importante é você olhar para a sua vida e não confiar no fato de você ser evangélico para ir para o céu, mas olhar para ver se você está vivendo a vida estreita com Jesus ou não. Segunda consideração de Jesus, verso 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês lançados fora. Uma bomba, isso aqui para o judeu que estava ouvindo é desesperador. Jesus colocar que eles enquanto judeus não estariam com Abraão, com Isaque e com Jacó. E muitos evangélicos aplicando para o dia de hoje, que vão olhar e vai ver o pessoal da igreja e às vezes não vai chegar lá. E o 29, Jesus diz: muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E aí Jesus está ensinando algo para eles que é ainda mais surpreendente, porque o judeu pensava que só ele seria salvo, só o povo dele seria salvo. Jesus vai dizer que não, do norte, do sul, do leste e do oeste, ou seja, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, de todos os lugares do planeta, haverá pessoas que serão alcançadas pelo reino de Deus. Graças a Deus por isso nós estamos aqui brasileiros, descendentes de Abraão pela fé, mas não pelo nosso sangue. Talvez alguém, não pelo nosso sangue em geral, somos gentios, não somos judeus, mas fomos alcançados pela bênção de Abraão, pela promessa de Deus, pela graça de Cristo Jesus, pelo descendente de Abraão que salva todo aquele que crê. Então o que Jesus está dizendo, respondendo aquela pergunta, a segunda consideração é: outro detalhe que vocês precisam saber é que o meu povo e as minhas ovelhas estão para além desse aprisco. Deus tem um povo espalhado em todas as etnias da terra. Isso para o judeu foi terrível de ouvir. Etnocêntricos, e achavam que só eles seriam salvos. Isso nos choca ainda hoje. Nos choca pensar que Deus tem um povo para além da igreja. Que Deus quer salvar pessoas que não são tão parecidas conosco. Que Jesus não quer salvar gente bacana, legal, que se veste igual você só. Jesus quer salvar pessoas de todos os agrupamentos possíveis. A Bíblia fala, e João viu isso em Apocalipse, que haverá gente do leste e do oeste, do norte e do sul, gente de todas as etnias da terra. Então, muitas vezes, o Senhor nos frustra, porque por trás daquela pergunta, serão poucas as pessoas que serão salvas, aquele homem tinha certeza que se fossem poucas, seriam todas judias. E a gente também acha que se forem poucas, seremos somente nós. Só que Deus, Ele ama, se importa e deseja salvar pessoas de outros povos, de outras etnias. Jesus quer salvar os árabes. Jesus morreu também por alguns terroristas. Muitas vezes nós temos uma certa dificuldade com alguns agrupamentos, com alguns povos. Jesus morreu pelos argentinos. Jesus morreu por todo tipo de gente. Jesus morreu por pessoas que vivem uma vida de imoralidade. E é interessante, porque o evangélico ele é piedoso com o imoral heterossexual. Mas o imoral, para além dessa orientação, há uma intolerância severa.
Então, o irmão adúltero não tem problema nenhum para ser admitido na igreja. Basta ele levantar a mão, aceitar Jesus e ele é chamado de irmão, que é uma bênção. Agora, uma pessoa de outra orientação tem que fazer curso, tem que casar primeiro para a gente verificar. Uma hipocrisia danada. E é disso que Jesus está falando. Que Jesus tem um projeto maior do que os nossos projetinhos e das nossas compreensões. Jesus quer salvar e transformar todo tipo de gente, de todas as etnias, de todos os povos. Deus ama os judeus e Deus ama também os árabes. Deus ama os conservadores e Deus também ama os comunistas. Significa que Deus vai tolerar o pecado dos conservadores e dos comunistas? Não. Exorta que todos os dois se rendam ao Senhor Jesus. Que Deus vai tolerar e levar para o céu de qualquer maneira e de qualquer forma os árabes e os judeus? Não, precisam confessar e andar no caminho estreito que é Jesus. Mas o ponto é, aquele homem está recebendo uma grande lição, e Jesus vai ensinando para nós também a começarmos a ampliar a nossa perspectiva e não querer dentro da nossa comunidade só pessoas que se parecem conosco. Isso é muito importante. Uma das coisas que eu gosto aqui na IBSU é isso. Nós temos pessoas de diversas camadas socioeconômicas, nós temos pessoas de diversas etnias, não tão diversas, mas de muitas etnias. Nós temos pessoas de tribos diferentes, sociais. Então, tem gente careca, tem gente cabeluda, tem gente que ouvia funk, tem gente que ouvia rock, tem todo tipo de gente. E é isso. E a gente não pode se assustar com a graça de Deus, que quer salvar pessoas que talvez você vai olhar para o lado e é diferente de você. E que bom. Porque se não fosse essa multiforme graça de Deus, a gente não estaria em Jesus. Ele ia olhar só para os judeus. Então, a segunda lição que Jesus ensina para aquele homem é essa, que Deus, Ele vai salvar pessoas de todos os lugares. Então, se vai ser muito ou pouco, Jesus não está respondendo. Mas que haverá pessoas de muitos lugares, haverá. E por fim, no verso 30, a última lição sobre o assunto, Jesus diz: porém, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Meus irmãos, deixa eu tentar mostrar aqui para você. Essa é a primeira vez que a palavra último aparece, últimos serão os primeiros. E depois a palavra em que primeiros que serão últimos. Essas duas primeiras palavras dessas duas conjunções, elas têm a ver com o aspecto cronológico. Já a segunda palavra, primeiros e últimos, ela tem a ver com a posição honrosa no reino de Deus. Então, o que isso significa? Há últimos que serão primeiros. Há pessoas que vão entrar no reino de Deus hoje, no século 21, 2000 anos depois que Jesus inaugurou o reino dele na terra. Só que essas pessoas, apesar de terem entrado por último no reino, que somos nós, alguns aqui talvez serão primeiro no que diz respeito à honra no reino de Deus. Então, os judeus foram os primeiros a ter acesso ao evangelho, primeiros a poder entrar no reino de Deus. E alguns creram em Jesus e são salvos, e a gente vai encontrar eles no céu. Só que talvez alguns de vocês aqui vão se assentar mais perto de Jesus no último dia do que esses homens que conheceram Jesus e viram até Jesus com seus próprios olhos. E aí ele vai dizer também o contrário, que primeiros serão últimos. Aqueles homens, às vezes, que viram Jesus com os próprios olhos, talvez que foram curados por Jesus, tiveram uma fé pequenininha, vão até para o céu. Mas na grandeza do reino de Deus são pequenos. Então, isso é muito interessante, porque Jesus está mostrando que a lógica de honra do reino de Deus é uma lógica que não é humana. E Jesus está provocando ele, dizendo o seguinte: alguns dos judeus serão menores no reino de Deus do que os gentios. Então, não só os gentios serão salvos, mas alguns homens e mulheres não judeus serão verdadeiros heróis da fé. Isso é muito difícil para o judeu. E é muito difícil para o evangélico. Pensar muitas vezes que você viu a vida com Jesus, e às vezes alguém vai se converter e vai ser maior do que você no reino de Deus, e essa é a graça de Deus. E o que Jesus está nos ensinando, a grande ideia do texto, que eu esqueci de mandar para a Isabela, então o pecado é só meu hoje: Deus acolherá em seu reino
todo aquele que estiver em Cristo Jesus. Essa é a grande ideia. Não importa se você é judeu, se você não é judeu. Não importa qual a sua origem étnica, qual a sua ascendência. Alguns se vangloriam porque minha família é espanhola. Igual o pastor Mendes tem o maior prazer de falar. Minha família é da Itália. Eu também tenho o maior prazer de falar. Sou preto, indígena e deve ter algum sangue de europeu que eu não sei a ascendência. O que era? E aí a mistura, o pessoal fala, você deve ter sangue árabe, que saiu uma cara de árabe. Então, não sei. Então isso não importa no reino de Deus. Isso é relevante no reino de Deus. Não importa se você nasceu num mundão depravado ou se você nasceu num lar evangélico. Deus acolhe em seu reino todo aquele que está em Cristo Jesus. Isso é a beleza do Evangelho. E é para nós também um chamado. Então, em resumo, meus irmãos, o homem faz uma pergunta: é pouca gente que vai ser salva? Jesus falou: eu não vou te responder de forma direta. Tire suas próprias conclusões. Eu só quero te dar alguns dados. Primeiro, não vai pensando você que todo mundo que é batista vai para o céu. Não vai pensando você que todo mundo que é evangélico vai para o céu. Não vai pensando você que todo judeu vai para o céu. Primeira informação que você precisa entender: que a salvação não é no atacado, é para aquele que anda no caminho estreito. Segunda consideração que Jesus vai fazer: Deus, se vai ser muito ou pouco em relação à proporção da humanidade na história, Jesus não está contando para a gente, mas o que ele vai contar é que vai salvar a gente de tudo que é etnia, de tudo que é lugar. Então lá no céu vai ter um povo composto de várias nações e etnias do planeta. E terceira consideração: a lógica do reino de Deus é diferente da lógica humana. E os judeus achavam que eles eram mais especiais, e na verdade são pequenininhos no reino de Deus, porque muitos dos últimos serão os primeiros. Enfim, a grande lição é que a salvação é para todo aquele que está no caminho estreito. A salvação é para todo aquele que está em Cristo Jesus e está vivendo no reino de Deus. E Deus tem um projeto maior, onde todas as pessoas que creem serão salvas. E o nosso presente determina o nosso futuro. Se nós caminhamos no caminho estreito, temos evidência que somos salvos, e isso é suficiente para nós, ter essa informação, essa tranquilidade, essa paz. E não há como prevermos quantas pessoas serão salvas, e isso não cabe a nós. É isso que Jesus está dizendo para eles, sem dizer que isso não é importante, não é relevante, e que não cabe a nós saber quantos serão salvos ou quantos serão rejeitados. O importante é você saber: eu estou no caminho estreito, eu estou salvo, eu estou com Jesus. E entender que se Deus deseja alcançar pessoas de todas as nações, e não enviará anjos para pregar o Evangelho, que é o único meio para as pessoas serem salvas, porque não existe outro meio de alguém ser salvo a não ser crer em Cristo Jesus, Deus deseja usar você, que é parte do corpo dele, você que é a igreja de Jesus, para que esse Evangelho chegue até essas outras etnias. É por isso que foi muito providencial, ainda que não combinado, cantarmos aqui o primeiro louvor: proclamai até os confins da terra. Porque assim como aqueles judeus precisavam entender que o Evangelho estava acima do judaísmo, nós precisamos entender que o Evangelho não é só para o crescimento evangélico dos brasileiros, e o Brasil é do Senhor Jesus, como se Deus tivesse uma túnica verde e amarela. Que bom que o Senhor Jesus seja o Senhor de fato dessa nação, oxalá que fosse, e que assim seja. Agora, Deus quer ser o Deus também dos americanos, Deus quer ser o Deus dos paquistaneses, Deus quer ser o Deus dos argentinos, dos chineses, Deus quer ser Deus de todas as nações, porque Cristo morreu por pessoas de todos os povos. Então esse texto também nos ajuda a ampliar a nossa visão, e orar sim para Deus salvar o Brasil, mas com a mesma intensidade, com o mesmo fervor, com a mesma percepção, orar e trabalhar para que o Evangelho chegue até as outras nações. Amém, gente? Deus acolherá em seu reino todo aquele que está em Cristo Jesus. Nós vamos orar nesse momento, e eu queria orar de uma forma especial por 2 missionários que passaram aqui na igreja, que estão trabalhando para que esse Evangelho do reino seja acolhido por outras pessoas. Então nós temos a nossa irmã Joyce, que trabalha lá no meio dos Yanomamis. Vocês acompanharam aquela crise dos Yanomamis no último ano, tantas questões políticas envolvidas, tantas restrições, e pela graça de Deus ela está lá no meio dos Yanomamis. E ela é uma menina de Deus, uma jovem do Senhor, solteira, trabalhando, e o líder
daquela tribo dela faleceu essa semana. Então ela pediu para a igreja estar orando, porque isso gerou muita comoção. O grande líder da tribo morreu, e isso traz novas perspectivas. Ela era muito amada e acolhida, chamada de filha não indígena que eu tenho, dizia aquele homem a respeito dela. Agora uma nova liderança pode trazer dificuldades para ela, para o evangelho, ou ainda mais abertura. Então a gente vai orar pela Joyce, vamos orar por esse povo Yanomami, que é um povo não alcançado, que está dentro da nossa fronteira, dentro do Brasil. E nós vamos orar também pelo irmão Susan e Rômulo, que estão lá na Indonésia. Eles tinham uma brasileira, meus irmãos, uma irmã em Cristo, como você. Ela tinha 60 anos de idade e preparando para ir para a Indonésia, para ser missionária com eles lá. Tudo certo, passagem comprada agora para o mês que vem. Então ela descobriu um tumor na tireoide, um nódulo na tireoide. Então, pela fé, ela remarcou a passagem para janeiro. Essa mulher de 60 anos, viúva, com um filho de 30 anos de idade, remarcou para janeiro. Porque ela falou: vou fazer a cirurgia em dezembro, a biópsia vai sair, se Deus quiser, eu não vou precisar de outro tratamento, eu vou para o campo missionário. E ontem, meus irmãos, o filho dela de 30 anos, o único filho dessa mulher viúva, foi atropelado e veio a óbito. Então essa mulher está desolada, ela está no Brasil, passagem comprada para ir para o campo. Então nós precisamos orar por ela, nós precisamos orar por essa família missionária lá na Indonésia, estava aguardando essa chegada desse reforço, que minimamente vai ser retardado e adiado por meses ou anos. Então nós precisamos orar, porque Jesus não quer alcançar só o Brasil, Jesus quer alcançar os indonésios, Jesus quer alcançar os Yanomamis, Jesus quer ter um projeto para as nações. Então nós vamos terminar orando nesse sentido, orando pelo seu familiar, pelo seu parente, pelo seu amigo, pelo seu colega de trabalho, e orando por esses trabalhos missionários, para que o Senhor então dê graça e cumpra aquilo que Ele já desejou e que Ele certamente fará. Então eu queria te pedir para ficar de pé, para a gente terminar orando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque o teu plano não era só para um povo específico, mas a tua graça multiforme se manifestou em Cristo Jesus para alcançar a gente de todas as nações, e alcançou a nós aqui brasileiros. Nós te glorificamos por isso. Muito obrigado, porque esse reino que começou pequenininho foi crescendo e chegou até nós. E Deus, nós queremos agora, entendendo que o teu evangelho não é só para nós, mas para todas as pessoas e para todos os povos. Nós queremos orar para que o Senhor salve o povo que o Senhor já tem escolhido, Senhor, em todos os países desse planeta. Deus, que o Senhor complete a sua obra, Deus, e salve, Deus, aqueles, Deus, que o Senhor deseja salvar. Deus, nós sabemos que o Senhor tem oferecido esse evangelho de amor e de graça a todos os homens, e muitos têm rejeitado ao Senhor, mas eu te louvo porque o Senhor tem escolhido investir, insistir, derramado teu Espírito, convencer. Deus, o Senhor já tem separado um povo para si, e nós oramos pela salvação desses povos. Oramos, Deus, de forma especial pelo povo Yanomami. Oramos, Deus, pela vida da nossa irmã Joyce. Deus, proteja a tua serva, guarda a sua serva, dê sabedoria e dê ela graça aos olhos da nova liderança, assim como ela teve graça aos olhos desse líder que partiu da terra dos viventes. Deus, abençoa aquele trabalho, prospera aquela missão, Deus, e salva aquele povo para a glória de Jesus. E oramos também pelos indonésios, a maior nação muçulmana desse planeta. Deus, com tão poucos missionários, Deus, e aquela família ali aguardando, Senhor, um reforço, e esse reforço será retardado. E essa é a nossa oração, que seja somente retardado, que essa irmã que tem enfrentado tantas lutas não desanime, Senhor. Deus, que ela não olhe para trás, que ela prossiga, e no tempo do Senhor chegue aonde o Senhor tem chamado ela para chegar. Mas nesse momento nós queremos orar pelo coração dela. Nós não sabemos o nome, nós não a conhecemos, mas nós ficamos comovidos com a história dela, e pedimos, Deus, que o Senhor, teu próprio Espírito, Deus, possa abraçá-la, possa derramar da tua presença, Deus, de uma forma que ela nunca experimentou na vida dela, um bálsamo, Deus, da tua graça, para que ela seja fortalecida nesse dia da aprovação, e que ela seja aprovada para a glória do Senhor. Deus, ajude ela a perseverar no caminho estreito, no meio das aflições e tribulações, sabendo, Deus, que a recompensa eterna é certa em Cristo Jesus. Deus, tenha misericórdia da tua serva. Oramos pela Tainara também, oramos pelo Anderson e pela Luana, para que o Senhor use a vida dos teus servos entre esses povos onde eles estão trabalhando.
É a nossa oração. Pedindo também, Deus, que o Senhor abençoe o domingo de cada irmão, cada irmã aqui. Orando, Deus, pelos irmãos enlutados. Deus, nós concluímos, Deus, esse tempo de oração, pedindo a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém.